Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou alegre em poder estar aqui nessa noite junto com todos vocês, para juntos meditarmos a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Oséias, por essa oportunidade, pastor Barbosa, a todos os obreiros, que Deus abençoe a toda a igreja. Pastor José Roberto Chagas, confesso que a metade da minha tremedeira hoje é culpa dele, tá, irmãos? Do pastor José Roberto Chagas. Eu quero dizer para vocês que parece que é a minha primeira vez que eu vou pregar hoje de novo aqui, né? Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã, amém? Quantos creem que Deus tem uma palavra no teu coração? Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, e o verso de número 20, 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso de número 20, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Amém? Podeis assentar. Quero pedir ajuda do tecladista aí, se puder me ajudar, meu amigo. Nós, nesta manhã, nos deparamos com um texto bem conhecido, né? Eu creio que os irmãos já ouviram muito falar acerca desse texto. E eu creio que, mais uma vez, o Senhor falará conosco através da sua palavra. Nós vemos aqui Josafá se levantando diante do povo e trazendo a eles uma palavra de refrigério ao seu coração, porque o povo estava com medo, o povo estava aflito, o povo estava passando por um momento muito difícil, e agora ele se levanta, se coloca diante do povo com uma palavra de refrigério ao coração daqueles homens que precisavam ouvir esta palavra. Nós vemos que Josafá, desde o capítulo 17, a Bíblia nos ensina que quando Josafá assume o reino no lugar do seu pai, o rei Asa, a Bíblia diz que ele teve em seu coração participar das coisas boas do reino do seu pai. Ele ofereceu ao Senhor um culto, ele repreendeu do meio do seu povo ali todos os altares a Baal, ele não adorava a Baal, e isso trouxe ao seu coração o sentimento de que Deus estava no controle de todas as coisas, de que Deus traria o livramento àquele povo através da adoração a Deus. E a Bíblia nos ensina no capítulo de número 17, no verso de número 13, diz e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Em seu coração ele teve, e ele sabia que aquilo que era bom para o povo, ele traria ao coração daqueles homens que precisavam entender que eles não conseguiriam vencer guerras, não conseguiriam vencer lutas, não conseguiriam vencer problemas se não tivesse a presença de Deus no meio deles, como já foi falado aqui nesta manhã. Nós aprendemos com Josafá, e Josafá quis trazer isso ao povo, o entendimento de que eles precisavam ter o conhecimento acerca de Deus. A Bíblia diz que quando ele assume o reinado, ele traz Deus para o meio do povo, ele repreende os altares que eram levantados a Baal, e ele então traz ali os levitas, ele traz os sacerdotes, ele traz os príncipes e diz: olha, vocês vão pegar o livro da lei, vocês vão sair no meio do povo e vão ensinar o povo acerca de Deus. Eles precisam aprender quem é o nosso Deus, como o nosso Deus trabalha, como o nosso Deus faz,
deles. E isso nos traz alegria ao nosso coração, porque estamos aqui nessa manhã, porque um dia ouvimos acerca desse Deus, esse Deus que transforma, esse Deus que liberta, esse Deus que dá vida, esse Deus que nos faz levantar no domingo pela manhã e vir em um dia chuvoso como esse, dizer: glória àquele que vive para todos sempre. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que dá livramento, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que batiza com o Espírito Santo. É esse Deus que vai falar ao teu coração esta manhã. É este Deus que vai fazer você sair daqui não da maneira que você entrou, mas você vai sair daqui cheio da graça, da virtude e da presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quem crê nisso, dá um glória para o Senhor Jesus Cristo aí. A Bíblia diz que os sacerdotes, os levitas, os príncipes saíram a ensinar acerca de Deus, acerca da lei de Deus. E quando aquele povo passou a conhecer a Deus, a viver aquilo que Deus queria que eles vivessem, a Bíblia diz que as nações vizinhas, que os reinos vizinhos passaram a temer ao Deus que eles serviam. Eles olhavam e diziam: como pode? Este povo está sendo fortalecido, este povo já não é mais aquele povo cabisbaixo que vivia de qualquer maneira, mas agora eles estão entendendo que eles têm um Deus que é por eles, que eles têm um Deus que cuida deles, que eles têm um Deus que anda com eles. E é assim, quando o mundo olha para nós, eles veem em nós a presença de um Deus poderoso, não um Deus que não pode fazer nada por nós, mas um Deus que faz todas as coisas por aqueles que vivem, por aqueles que cumprem, por aqueles que andam segundo a sua vontade. A Bíblia diz que os filisteus vieram e passaram a temer a Deus, e até entregavam presentes ao rei Josafá, porque eles entendiam que algo diferente estava acontecendo no meio do povo. Sabe o que é isso? Quando nós chamamos a presença de Deus para o nosso meio, as pessoas veem em nós, veem na igreja algo diferente. O que é isso? É a presença do homem? Não, é a presença do Deus Todo-Poderoso, que traz mudança e renovo no meio da igreja. Uma igreja sem a presença de Deus, quando você pisa dentro dela, você já não consegue sentir nada. Por quê? Porque a presença de Deus já saiu dali faz tempo. Mas quando nós temos, ou quando nós sentimos, quando nós vivemos, quando nós aprendemos, e para que a igreja tenha esta palavra, ela precisa sempre ser pautada segundo a palavra de Deus. É interessante que quando alguém começa a colocar subterfúgios, vamos fazer isso para que a igreja aumente o número, vamos fazer aquilo para que as pessoas venham na igreja. Não, irmãos, Deus não precisa de subterfúgios. Se a palavra do Senhor for pregada, vidas são libertas segundo a sua palavra. Se a Bíblia for trazida ao coração dos irmãos, não precisa eu contar historinha da carochinha para os irmãos. Não, se eu falar para vocês segundo a palavra de Deus, não é a minha voz, não é a minha mão, não é a minha ação, mas é a mão de Deus, é a voz de Deus, é o renovo de Deus sobre a vida de cada um de vocês, que fará com que você saia daqui nesta manhã, não da maneira que você entrou, mas você saia daqui alegre, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A Bíblia diz que Josafá exultou no seu coração em ensinar o povo a lei de Deus. E isso fez com que o capítulo 17, o verso 10 diz: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. A princípio ali aqueles homens temeram. Por quê? Porque Josafá era poderoso? Não. Por que aqueles homens temeram? Porque Josafá trouxe o livro da lei, porque Josafá trouxe a palavra do Senhor ao coração daqueles homens. E isso fez com que as terras vizinhas, os reinos vizinhos entendessem
que havia uma força maior, um poder sobre as mãos daqueles homens, que faziam com que eles vencessem as guerras, que fazia com que eles vivessem de uma forma que todos olhavam e diziam: algo diferente na vida deste aí, algo diferente na vida dele, algo diferente. O que é isso? A Bíblia diz que o Senhor era com ele. Mas a Bíblia diz que no capítulo 17, nós aprendemos, no capítulo 18, a Bíblia diz que Josafá faz aliança com Acabe. A Bíblia diz que eles se aparentaram ali. Champlin vai dizer que o filho de Josafá casou-se com a filha de Acabe, e então eles se aparentaram, e certa vez Josafá vai até Samaria para ter ali um encontro com Acabe. Nesse encontro algo de ruim acontece, porque Josafá se une com Acabe, e Acabe então chama Josafá para pelejar contra Ramote e Gileade. Ele disse: e aí, você vai descer comigo a pelejar contra Ramote e Gileade, ou você vai ficar aí? Josafá disse: não, eu vou descer com vocês, nós pelejaremos juntos, nós venceremos juntos. Mas ele diz assim: mas antes de eu ir, eu quero te fazer um pedido. Primeiro vamos chamar aqui os profetas de Deus, vamos perguntar para Deus se Deus está nesse negócio. E a Bíblia diz que então chamaram 400 profetas, e quando eles chegavam diante de Acabe, eles diziam: pode ir, Acabe, porque Deus é contigo. Passava o segundo, terceiro, quarto, quinto, e pode ir que o Senhor é contigo. Aí Josafá, em seu coração, tinha a presença de Deus, olhou para aqueles profetas e disse: tem algo diferente aí, será que ainda não tem um profeta de Deus aqui para que nós consultemos? Aí um diz assim: tem um ainda, tem Micaías, vamos chamar ele. Aí Acabe diz assim: mas Micaías nunca profetiza nada de bom para mim, ele vai trazer palavras ruins para mim. Então Josafá diz: chama ele. Mandaram chamar. Quando foram na casa de Micaías, disseram: olha, nós estamos em uma única palavra, você vai chegar lá e vai dizer aquilo que nós queremos que você fale. Micaías disse: não, eu vou falar aquilo que Deus colocar na minha boca, isso eu vou falar, não é o que o homem quer ouvir, não é o que a sociedade quer ouvir. Nós precisamos entender, e entender que precisamos ouvir a voz de Deus. Às vezes a condição humana nos diz: vai. Às vezes o mundo nos diz: vai. Aí Deus está dizendo assim: ainda não é tempo, fica tranquilo que no momento certo eu vou abrir a porta, no momento certo eu vou fazer, no momento certo eu vou realizar, porque eu sou o teu Deus. Quantos creem nessa palavra, irmãos? Dão glória para Jesus Cristo. Acabe já estava perdido, já não tinha mais a presença de Deus, mas Josafá estava ainda ali do lado, meio sóbrio, ainda mesmo errando em estar ali se unindo com Acabe, mas a Bíblia diz que ele estava ainda meio sóbrio ali, entendendo que Deus estava naquele negócio, de que Deus estava falando na boca de Micaías. Quando Micaías chega e descreve tudo aquilo, ainda mesmo assim, ele tendo ido na sua loucura, ele vai. Quando Micaías diz: não vai, porque se você for, você não volta. Quando Micaías chega diante de Acabe, a primeira coisa que Micaías diz: não, vai. Ironicamente ele diz: vai. Aí Acabe diz: olha, fala aquilo que Deus está mandando você dizer. E ele diz assim: vejo Israel disperso e sem pastor. Sabe o que ele estava dizendo? Se você for, você vai morrer, Acabe. E Acabe desobedeceu. A Bíblia diz que Acabe diz: eu vou e vou voltar. E Micaías diz assim: se você voltar, não foi Deus que falou na minha boca. Sabe o que é isso? Comprometimento com a palavra de Deus. A igreja que é comprometida com a palavra de Deus, se Deus diz vai, pode ir, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender e ouvir aquilo que Deus tem falado conosco. Às vezes nós damos ouvido a tantas pessoas, ouvimos o fulano, o beltrano, o ciclano, mas quando Deus fala conosco, não é aquilo que nós queremos ouvir. Aí a gente reclama e diz: não, Deus, eu vou por aqui. Aí ele chega lá, quebra a cara, depois vem reclamando para Deus, dizendo: Deus, olha onde o Senhor permitiu que eu caísse, que eu ficasse, mas Deus havia dito que não. Muitas vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, queremos viver segundo a nossa própria condição, mas que nesta manhã você dê ouvidos àquilo que Deus tem falado para você.
Sempre o Espírito Santo de Deus está no nosso ouvido, né? Às vezes tem algo para acontecer e Deus vai falando: olha, cuidado, não vai por esse caminho, que esse caminho não é o bom. Aí você diz: não, eu vou. Eu já passei por esse caminho aqui umas 3 vezes, eu já conheço esse caminho. Deus está dizendo: cuidado, não vai por esse caminho, porque esse caminho não é o bom. A Bíblia diz que Acabe foi por aquele caminho que Deus havia dito para ele não ir, irmãos. Mas ele disse assim: olha, eu vou disfarçado, porque se eu for disfarçado não vão me ver lá dentro. O que ele esqueceu é que Deus vê todas as coisas. O que ele esqueceu é que se você se esconder lá no fundo do mar, Deus te vê. Se você se esconder lá no mais alto monte, Deus te vê. Se você for para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, em todos os lugares, o Senhor te vê. O Senhor te vê. Ninguém se esconde da presença de Deus. E a Bíblia diz que Acabe foi... Interessante irmãos, que Acabe é tão endemoniado que ele coloca Josafá na frente. Ele diz assim: ó, Josafá, você vai se vestir de rei, né? Ele já estava com seus trajes reais, mas é como se ele dissesse assim: Josafá, vou colocar você na frente. Então se Deus falou que o rei vai morrer, vai ser você. E ele jogou Josafá lá e disse assim: vai Josafá na frente, coloca aí, sobe na carruagem aí, vai em direção, e eu vou aqui disfarçado de soldado, porque se você morrer eu já volto correndo para trás. E a Bíblia diz que um homem na sua simplicidade conseguiu acertar Acabe no meio daqueles homens. Acabe morreu, e a Bíblia diz que Deus é quem deu o livramento para Josafá. A Bíblia diz que aqueles homens estavam diante de Josafá para prender, para matar Josafá, mas quando eles olharam e viram que não era Acabe, eles disseram: não é esse, vamos deixar que ele vá. Irmãos, eles já estavam com o rei na mão, era só matar, mas Deus disse: não, eu dou o livramento, eu cuido. Quando segue o meu nome, quando serve a minha presença, é eu quem digo o tempo, o dia, a hora, o momento certo que vai descer a sepultura. Então Deus está dizendo para você: adore o meu nome, porque eu tenho controle sobre todas as coisas. Não tem enfermidade, não tem problema, não tem luta, não tem nada que faça o Senhor voltar atrás daquilo que Ele prometeu para você. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas o que me chama a atenção é que Jeú vai até Josafá, chama a atenção de Josafá, porque Josafá se uniu com Acabe, e a Bíblia diz que, mas Josafá, ele tinha ali um crédito com Deus. Josafá tinha um crédito com Deus, porque ele havia derrubado os altares de Baal, e o Senhor repreendeu Josafá através do profeta Jeú. E no capítulo 19 nós aprendemos isso, que o Senhor então permitiu que Josafá prosseguisse na sua jornada. Mas no capítulo 20 nós aprendemos que voltaram-se os reinos contra o povo de Deus, contra Judá. A Bíblia diz que os moabitas e os amonitas então sentiram no seu coração o desejo de pelejar contra o povo. E no capítulo 20 diz assim: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amão, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E a Bíblia diz que quando eles vieram com ímpeto para destruir o povo de Deus. E agora vem a Josafá, aqueles homens, aqueles que sempre avisam algo que está acontecendo, chegaram para Josafá e disseram: Josafá, eu quero dizer para você que vem com ímpeto os nossos inimigos. Eles estão vindo além do rio, e eles estão em direção a nós, e o seu número é muito grande. A Bíblia diz que no capítulo 20, o verso de número 3 diz assim: e Josafá teve medo. Irmãos, quantos de nós passamos pela situação em que Josafá passou? Ter medo. Existem 2 tipos de medo. Existe o medo sadio, né? Que você não chega perto de um abismo para não cair, porque é um medo sadio, isso é bom. Você não faz tal coisa porque você tem medo de acontecer.
é bom, mas existe o medo que faz você ficar dentro de um quarto escuro. Existe medo que você não consegue sair da tua casa. Existe medo que você está achando que o teu marido está te traindo. Você não consegue trabalhar porque tem medo. Você não consegue sair de casa porque tem medo. Medo ruim. E isso estava acontecendo na vida de Josafá nesse momento que ele temeu. Ele olhou e pensou: a multidão é muito grande, eles vão nos vencer, eles vão acabar conosco, eles vão nos destruir. Mas a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Ei, irmãos, quando o crente dobra o joelho para orar, o inferno estremece. É por isso que o inimigo não quer que o crente ore, pastor José Roberto. Porque quando o crente ora, ele levanta dali como um leão, ele levanta dali como... Ele sabe que ele já não é mais aquele pequenininho que ele dobrou aquele joelho, mas ele está com Cristo. E quando ele sente que o Senhor está com ele, irmão, sai da frente. Pode ser 50 contra 1, que o Senhor dá vitória. Por quê? Porque você está em comunhão com Deus, e Deus arranca o medo do nosso coração. O medo é o grande mal da sociedade hoje. Pessoas vivem atribuladas, pessoas estão sofrendo porque o medo tomou conta do seu coração. Pessoas estão vivendo em estado de depressão, estão vivendo em aflições, porque o medo tomou conta do coração dele. Nós vemos isso na pandemia. Quantos não conseguiram sair de dentro da sua casa porque o medo tomou conta do seu coração? Mas eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite, nessa manhã. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesta manhã. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o seu medo, toda a tua aflição, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado da sua vida, da sua casa, da sua família. Não tenha medo. Porque você está com medo? Porque você está com medo? Porque você olha e diz: Deus, é impossível que isso aconteça. Porque você olha e diz: Senhor, é impossível que isso aconteça na minha família, no meu trabalho, Deus está dizendo: não tenha medo, coloque em minhas mãos. Se você confiar em mim, você estará seguro, diz o texto. E no capítulo 3 diz assim: então Josafá temeu, mas ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Deus está dizendo para você nessa manhã: não tenha medo, somente busque a minha presença, e você vai ver o livramento de Deus sobre a tua casa. Quantos creem nisso? Dê um glória para Jesus Cristo aí, porque Ele se faz presente aqui nesta manhã. Eu sinto a glória de Deus. Você pode sentir a presença dEle aqui hoje? Você pode sentir a presença de Deus aqui nessa manhã, nesse lugar? Eu sinto a glória de Deus inundando esta igreja nesta manhã. Deus está falando conosco. Deus está dizendo assim: o medo vai embora quando você dobrar o joelho para buscar a minha presença. A aflição vai embora quando você se pôr de joelhos a buscar a minha face. Deus está dizendo para você: eu quero te arrancar deste cumbico que tem feito você ficar ali sofrendo. Deus está dizendo: eu lanço todo medo fora nesta manhã e te digo, te levanto como canal de bênção sobre esta igreja. Quem crê nisso, levanta a tua mão para cima e dá glória para Ele nesta manhã. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Ele diz assim: os amonitas estão vindo, os moabitas estão vindo. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos adorar a Deus, vamos buscar a presença do Senhor. Nós vamos buscar a Deus. O medo bateu no meu coração, mas ao mesmo tempo que o medo bateu no meu coração, eu já quero buscar a Deus e quero fazer a vontade de Deus, e quero orar, e eu entendo que Deus é quem está nessa peleja, é Deus quem está à frente.
Quando nós entendemos e colocamos Deus na frente das nossas lutas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, não é com a tua própria mão, não é com a tua própria força, não é acionando fulano, beltrano, ciclano, não é contando para... Não, irmãos, Deus está dizendo para você: coloque nas minhas mãos, porque eu tenho o controle sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que operando Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. E a Bíblia diz que Josafá então pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Oh, glória! Quantas vezes nós estamos como Judá e Jerusalém, pedindo socorro ao Senhor pelos nossos problemas? Quantas vezes vivemos dias em que o medo toma conta de nós, mas Deus está dizendo assim: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei qual é a tua angústia nesta manhã, mas eu estou te dizendo, segundo a palavra do Senhor, se põe a pedir socorro a Ele, porque Ele vai ouvir a tua súplica nesta manhã, nesta igreja. Você não veio aqui por acaso, você levantou nesta manhã porque Deus te trouxe aqui neste ambiente, para dizer para você: eu sou o socorro que você precisa. Urabacalabashuri me andarai, derebashuri me canto e deremandarabasuri me calamandarabasúbria. Ele é o socorro para as nossas vidas. A Bíblia diz que Josafá se pôs diante da congregação de Jerusalém e da casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus nosso, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Olha a oração de Josafá. Vocês podem compreender essa oração? Ele parou diante da multidão e diz assim: ah, Senhor, ninguém pode resistir diante da tua força, ninguém pode resistir diante do teu poder. Ele estava colocando fé no coração do povo. Ele estava dizendo assim: ó, está vindo milhares, mas o Deus que nós servimos, Ele vence milhares. Ele estava dizendo assim: está vindo uma grande multidão, mas o Deus que nós servimos, Ele vence essa multidão. E é interessante, pastor José, que tem uma hora que ele está orando e ele diz assim: Deus, nós com a nossa própria força, nós não conseguiremos. Deus, nós não iremos com a nossa própria força, mas na tua mão há força e poder, e contigo nós alcançaremos a vitória necessária. Oh, glória! Irmãos, com a tua própria força você não consegue, mas existe um Deus aí dentro de você, que fará você vencer as lutas, que fará você passar o mar vermelho, que fará você vencer as muralhas, que te fará sair vivo de dentro da cova dos leões. Sabe o que é isso? É você entender que o Deus que você serve é um Deus maior do que todas as coisas. Ele diz assim: não, Senhor, não é com a minha própria força. No verso 12 ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele diz assim: nós não temos força, nós não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Isso basta, isso basta. Os teus olhos estão postos onde? Em quem você tem confiado? Na justiça do homem? Você tem confiado no fulano, no beltrano? Deus está dizendo assim: você, ainda que não tenha força, coloca os teus olhos no Senhor, olhe para Ele, confia nele,
Ele é o Deus que você serve. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam, enquanto eles clamavam ao Senhor ali diante daquele templo, a Bíblia diz que o Senhor levantou ali o profeta Jaziel. E o profeta Jaziel foi tomado pelo Senhor com uma palavra para o povo que estava com medo, que estavam dizendo: eu não posso, eu não consigo, não tem como nós alcançarmos. Aí agora Deus levanta Jaziel e diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ei, irmãos, quantas vezes Deus já te visitou desta maneira e você ainda está aí com medo do fulano? Ah não, irmãos, não tenha medo das ciladas do inimigo. Maior é o Deus que você serve do que aquele que está lá no mundo. E a Bíblia diz que Jaziel disse: dai ouvidos, todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Já tem crente que entendeu aí o que Deus está dizendo. Já tem crente entendendo nesta manhã. Diz assim: ei, não vos assusteis, não ficais aflito, não tenha medo. Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Mas Deus, estou nessa peleja porque estou na igreja. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Senhor, estou passando problemas depois que eu resolvi estar na presença de Deus. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Senhor, parece que os problemas se levantaram ainda mais na minha casa depois que eu resolvi ser fiel a Deus. Sim, esta peleja não é tua, esta peleja é do Senhor. Deus está dizendo assim: não tenha medo, não tem mais, não vos assusteis, porque esta peleja não é tua. E Ele está dizendo assim: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ei, aqui basta. Deus está dizendo assim, ó: parai e estai em pé. Parai e estai em pé. Deus está dizendo assim: você não precisa ficar aí nesse canto dizendo que você não é amado de Deus, que Deus não está te vendo, que Deus não está fazendo nada por você. Você só fica aí quietinho com medo e assustado. Deus está dizendo: não, fica de pé, porque eu quero que você veja o livramento que eu vou dar para você. Deus está dizendo assim: chega do inimigo fazer o que quer com você, com a tua família, com os teus filhos. Deus está dizendo: fica de pé, porque você vai ver o que eu vou fazer na tua vida e na tua casa. Quem crê nisso, levanta a tua mão e dê glória a Deus. Sabe por que você vai vencer, Josafá e todo o povo? Porque eu sou convosco, o Senhor estava dizendo para eles. Vocês não vão vencer porque o número de vocês é mais de 1 milhão, não. Vocês não vão vencer porque Josafá é o bom, não. Vocês não vão vencer por causa dos levitas, dos sacerdotes, não. Vocês vão vencer porque eu sou convosco, porque eu estou andando com vocês, porque eu fortaleço vocês, porque eu dou força para vocês, porque eu renovo vocês, porque eu faço algo novo na vida de vocês. E é por isso que vocês verão o livramento que eu vou dar a vocês. O povo estava no quê? No vale. O povo estava no deserto. O povo estava em dificuldades. O povo estava com medo, mas o Senhor era com eles. A Bíblia diz: então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Irmãos, aqui está o segredo do milagre. Sabe qual é o segredo do milagre? Porque assim, ó, quando o crente entra em problemas, a primeira coisa que ele faz é o quê?
parar de adorar a Deus. O crente, quando entra em problemas, a primeira coisa que ele faz: não vou ficar quietinho aqui no meu canto, não quero mais trabalhar na mocidade, não quero mais fazer nada no ciclo de oração, não quero mais fazer, estou passando luta, estou em dificuldade, estou no problema. Mas a Bíblia diz que o povo que estava passando por problemas, sabe o que eles fizeram? Foram adorar a Deus, se prostraram diante da presença do Senhor e começaram a buscar. Nós vemos isso em Ana. A Bíblia diz que Ana, ela era perseguida, né? A sua perseguidora humilhava ela, tirava sarro dela, mas todo ano ela estava no templo oferecendo ao Senhor sacrifício, mesmo não tendo filhos. Sabe o que Deus está dizendo para você? Está na luta, você está no problema, está passando dificuldades, adore a Deus. Irmãos, enquanto os amonitas, enquanto os moabitas estavam pegando em armas, enquanto eles estavam se preparando para uma grande peleja, para uma grande guerra, o povo estava adorando a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor mandou que o seu povo fosse em direção ao exército do inimigo. E enquanto eles iam, enquanto eles estavam se direcionando, eles não estavam amolando a sua ferramenta, eles não estavam preparando o seu escudo, não. Enquanto eles iam adorando a Deus. Sabe o que é isso? O louvor derruba as muralhas. Quem sabe você se calou diante dos problemas. Deus está dizendo: adore o meu nome, porque eu vou desbaratinar todos os inimigos que se levantam contra a sua vida, e o meu nome será glorificado. Quem crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus. No verso 20 que nós lemos, a parte B diz assim: credes do Senhor vosso Deus e estareis seguros. Deus traz ao nosso coração a segurança. O mundo está caótico, há problemas na saúde, há problemas na economia, há problemas na família, mas nós estamos seguros no Senhor. Você olha e diz assim: está tudo desabando, mas nós estamos seguros no Senhor, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Você olha e diz assim: meu Deus, e agora? Amanhã não tem isso, não tem aquilo, Senhor, e agora? E essa condição? Você está seguro, porque foi Deus quem te chamou para esta obra. Você está seguro porque foi Deus quem te levantou como canal de bênção no meio de uma sociedade caótica, em meio a pessoas aflitas, em meio a pessoas passando por dificuldades financeiras. Deus está dizendo: crede em mim, e você vai alcançar a providência, e você vai alcançar a prosperidade, e você vai alcançar a segurança que você precisa, porque é só nele que nós alcançamos isso. Daniel, você pode cantar um hino aí, Daniel? Canta um hino aí. Nós vamos orar pelos irmãos. Pode orar aqui, pastor? Pode. Eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua casa. O verso 22 diz assim: é o tempo em que começaram com júbilo e louvor. Irmãos, ao tempo em que começaram a adorar a Deus, sabe o que Deus fez? Deus preparou emboscada para o inimigo, oh glória. Enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, não era eles que estavam trabalhando, não, era Deus que trabalhava por eles. Enquanto eles estavam adorando, os seus inimigos morriam entre si. Os moabitas, os seitas, os amonitas começaram a brigar entre si, e a Bíblia diz que houve uma matança, não sobrou um para contar a história. Eles estavam no vale, e a Bíblia diz que por 3 dias eles precisaram descer para buscar os despojos, e em 3 dias ainda não conseguiram pegar tudo aquilo que Deus havia dado ao seu povo. A Bíblia diz que no 4º dia eles descem ao vale. Sabe que o vale era o vale que seria o vale da morte, da guerra, seria o vale da briga, seria o vale da destruição, onde o povo de Deus morreria em guerra, em conflito. Mas sabe o que se tornou aquele lugar? Se tornou no vale da bênção.
Deus está dizendo assim: aquele vale que você está vivendo, sequidão, problemas, lutas, dificuldade, Deus está dizendo assim: vai se tornar um vale da bênção para você. Você vai glorificar o nome do Senhor, porque aquilo que era maldição, Deus vai tornar em bênção. Aquilo que era problema, Deus vai tornar em bênção. Aquilo que todos olhavam e diziam impossível, não tem como, vai se tornar em bênção. E você vai adorar o nome do Senhor e vai dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pode cantar, pode cantar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, porque enquanto a gente adora, o Senhor está entrando lá na tua casa. Enquanto você adora, Deus está entrando na causa da justiça que você está orando. Enquanto você adora, Deus está visitando o teu esposo. Enquanto você adora, Deus está visitando os teus filhos. Enquanto você adora, Deus está visitando o seu problema, seja ele de ordem natural, seja ele de ordem física. Eu não sei qual é o teu problema, mas enquanto você adora, Deus está visitando. Pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser um alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco. Eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que sobre essas vidas que aqui estão, ó Deus. Derrama a tua glória sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Eles não sairão daqui da maneira que entraram, Senhor, mas sairão daqui alegres, sairão daqui felizes, porque é o Senhor quem tem sustentado, quem tem fortalecido, quem tem dado forças. Renova, Senhor, as forças dos teus filhos, renova a alegria, renova, Senhor, no coração deles a paz. Oh Deus, Tu és o Deus que trabalha em meio ao caos, Tu és o Deus que trabalha em meio aos problemas, Tu és o Deus da providência nesta manhã, Senhor. Tua presença, eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, não, não. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco. Eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de
Depois que o Senhor confundiu os inimigos de Judá, eles brigaram entre si, se mataram entre si. A Bíblia diz que os despojos ficaram para o povo de Judá, e eles voltaram para a sua terra, já não mais com medo, já não mais triste, mas eles voltaram vitoriosos, porque Deus é quem deu a vitória para eles. E eu quero encerrar com o verso 27, dizendo assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria. Com alegria. Por que eles estavam alegres? A Bíblia vai dizer: porque o Senhor os alegrava. Oh, glória a Deus! Porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Eu quero dizer para você que nessa manhã eu profetizo sobre a tua vida. Você vai sair daqui alegre nesta manhã, porque o Senhor está te alegrando. Você não vai sair daqui como você entrou, você vai sair daqui alegre, porque a palavra de Deus traz alegria ao coração dos seus filhos. Então se alegre nesta manhã, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.